Continuando a gravação. Quando der 30 minutos, vocês me falam, tá bom, irmãos? 20 e poucos minutos. Cronometra para mim. Quando for 10h15. Tá bom? Obrigado. Continuando a apresentação aqui, irmãos, então. Voltando aqui. Vocês estão vendo o slide ou não? Agora não, mas estava... Voltou, agora só não está ampla a tela, né? Mas... Então, vamos lá de novo. Então, Gil, voltando à sua pergunta, né, sobre a questão do qual se assemelha mais. Gil, na realidade, irmãos, o que eu noto, tá, irmão? Sendo franco, tá? São prismas diferentes. Deus separa alguns para cuidar desse povo, e esse povo que foi agora cuidado, que são as ovelhas, reconhecem essa autoridade. Ou seja, são duas verdades que se casam. Você entende? Então, o modelo congregacional, ele também tem uma fundamentação muito poderosa, porque a igreja de Cristo vai reconhecer os vocacionados. A igreja de Cristo vai reconhecer o corpo de diáconos. Mas tudo isso vai determinar essa unção. E por que no modelo congregacional, eu falei há pouco, que é o mais forte das Escrituras? É simples, irmãos. Porque o poder está sobre a igreja. Pode ver que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é por causa da igreja que Deus levanta pastores, é por causa da igreja que ele levanta diáconos, é por causa da igreja que levanta ministros. Não é o contrário, entendeu? Então isso é uma relação muito peculiar de Deus de trabalhar na história. Então, na minha opinião, o modelo presbiteriano, ele uniu o lado episcopal com o congregacional e mesclou. E por isso que, assim, é um sistema bem interessante. Gil, quando você falou que há muitos debates, não há muitos debates, Gil, no modelo presbiteriano. Por quê? No modelo presbiteriano, Gil, o que acontece? O presbitério está muito alinhado com os presbíteros, estão muito alinhados com o presbitério, ou seja, com o corpo pastoral. E a igreja é muito esclarecida por esse grupo de presbíteros. Então há uma relação. Na realidade, irmãos, lembra que eu falei no início da minha aula que hoje vocês nunca mais esqueceriam? Lembra? Então agora eu vou dar o ponto alto da aula, o ponto alto. Qual é o melhor sistema de governo? O melhor sistema de governo é o governo aonde o Senhor levante ministros cheios do Espírito Santo diante de um rebanho cheio do Espírito Santo. Ponto final. Esse é o melhor sistema de governo. Meu irmão, não importa se é a teocracia, lá do Velho Testamento, se é a monarquia, lá do Velho Testamento, se é o sistema episcopal, segundo alguns vão ler, se é o sistema congregacional ou se é o sistema, vamos dizer aqui, presbiteriano. Porque, olha, meu irmão, se no episcopal o pastor for um carnal e um homem tirano, vai corromper todo o sistema. Se no modelo episcopal a igreja for bife, não vai adiantar nada. Os reitores forem bife, não vai adiantar nada. Se no modelo presbiteriano o Supremo Concílio for carnal, vai ser só carne pura, o presbitério também, os presbíteros e a igreja. E também no modelo congregacional. Se o pastor é uma carne, se os diáconos são carnais, se a igreja é carnal, é a sinagoga de Satanás. Entendem? Então, na realidade, o melhor sistema de governo não é se é a teocracia, monarquia, modelo episcopal, modelo presbiteriano ou modelo congregacional. O melhor sistema de governo é homens cheios do Espírito Santo e povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. Por que eu afirmo isso, irmãos? Quando o anticristo se levantar sobre a terra, não vai implicar qual é o seu sistema de governo. O que vai implicar é se você é cheio do Espírito Santo. E essa é a regra que o Espírito Santo
deixou no Novo Testamento, mas também deixou no Velho Testamento e na igreja primitiva. Percebam, irmãos, os momentos de avivamento na monarquia se deram quando os homens eram cheios do Espírito Santo. Não era porque o rei era bom ou porque o sacerdote era bom. Era porque o povo buscou a Deus e veio um grande avivamento. O rei, os líderes fizeram o seu papel e o povo fez o seu papel. Então, na monarquia, teve momentos de avivamento. Antes da monarquia, teve momentos de avivamento. Com Moisés, na patrística, ou melhor, nos patriarcas, qual era o sistema de governo entre os patriarcas? Era o patriarcado. Mas vem cá, o patriarcado teve sentido por quê? Teve sentido porque Abraão era cheio do Espírito Santo, Isaac foi cheio do Espírito Santo, e Jacó era um desviado. Pode ver que o patriarcado com Jacó não funcionou. Mas quando ele tem um encontro no Peniel e ele vira Israel, aí teve todo sentido do patriarcado. Pode ver que José, mesmo no Egito, foi um quarto patriarca entre os gentios. E o que José era? Era cheio do Espírito Santo. E os irmãos de José e os filhos de Jacó, tudo desviado, que depois se converte e se torna uma bênção. Mas notem, aonde a carne, o inferno prevalece, a obra humana prevalece e o pecado domina. Então não importa o sistema de governo. Claro, honre o seu sistema de governo que Deus te pôs. Aprenda com os outros. Avalie o seu sistema de governo e veja os pontos fracos. Mas eu queria deixar essa máxima para o coração de vocês, meus irmãos, porque muitas vezes a gente fica em debates em qual é o sistema de governo, melhor ou pior, e esquece de olhar para o principal, que é o coração que pulsa, que é ser cheio do Espírito Santo. E, na minha opinião, é aqui que fica a grande mensagem para qualquer denominação, para qualquer ministro, e para qualquer obreiro e para qualquer membro. Por quê? Porque quando somos cheios do Espírito Santo, a gente vai reconhecer os líderes que foram separados por Deus e a gente vai ouvir a voz do Senhor e essa igreja vai ser forte e pujante e vai fechar as portas do inferno e vai avançar contra o inferno e o inferno vai retroceder e o reino de Deus vai ser expandido. Tá bom, meus irmãos? Gostaram dessa máxima para a gente dar continuidade aqui na nossa aula? Maravilhosa. Glória a Deus. Querem comentar alguma coisa? Eu acho que as coisas têm que caminhar segundo a sã doutrina, né? Se as coisas começam a escapar, mesmo se você tem um sistema de governo na igreja tudo alinhadinho e tudo mais, mas vai ficar longe da sã doutrina, de nada adianta. É um castelo de areia que vai à ruína fácil, fácil. E aqui, fazendo um comentário, Felipe, sobre o seu ponto, eu posso até estar numa igreja de sã doutrina, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, e tudo, o quê? Teórico. Tudo nominal. Irmãos, somos fruto da igreja americana e dos grandes avivamentos dos americanos. Mas hoje, quando a gente acompanha a vida dos americanos, é vergonhosa. E nós, brasileiros, estamos seguindo o modelo americano. Porque nós estamos nos satisfazendo com o quê? Com uma vida nominal. É vergonhoso. Alguém já disse que a boa teologia foi criada na Alemanha, foi aprimorada na Inglaterra, foi adulterada na América e foi consumida no Brasil. E assim, Triste é lamentável. realidade. Né? Porque o que o Felipe falou, você pode estar num sistema de governo maravilhosinho, sabe? Mas se a gente é só letra, entendeu, irmãos? E a gente não vive. Por isso que a gente tem que se... Irmãos, por isso que o cristianismo o cristianismo de cruz é sempre presente, e a gente tem que ser apaixonado por Cristo, pela igreja, pelas almas, e ter uma vida de santidade, e acreditar que esse livro é para nós, como foi para o povo de Deus do Velho Testamento. Quer falar alguma coisa, pastor Johnny? Quer completar, Felipe? Não, pastor. Não, pastor, tá tranquilo. Joia. Então, sobre isso, irmãos, deixa eu só falar aqui, fazer uma breve pincelada, só para vocês terem uma noção. Ó. Eu mencionei do patriarcado, eu mencionei do período da lei com Moisés, do período monárquico com Davi, a partir de Saul e Davi em diante,
E eu mencionei também a igreja do Novo Testamento com Jesus, ou seja, João Batista, que é o último profeta, Jesus, os apóstolos, a igreja neotestamentária e a igreja primitiva. Qual era o modelo? Não havia uma definição pré-estabelecida, categoricamente fundamentada. Havia um povo que amava a Deus e líderes que pregavam essa palavra. Mas notem que o grande apelo de Deus está no quê? Voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Porque independente do sistema de governo, se a gente ficar usando os nossos estatutos, as nossas tradições para fundamentar algumas coisas e perder a essência do cristianismo, a gente perdeu tudo. Mas quando a gente se mantém nessa essência, irmãos, a gente se ajusta em qualquer modelo. Irmão, eu não tenho dúvida que eu seria uma bênção entre... me permita, eu não me vejo como um neopentecostal, jamais, tá? Mas, irmão, vai que Deus me põe numa neopentecostal aí. Sabe, irmão, a minha vida é dele. Eu, de fato, eu não me vejo. Eu acho que eu vou morrer numa neopentecostal, entendeu? Eles vão me matar. Vou ser morto. Eu não me vejo em duas coisas na vida, aqui, como político e como neopentecostal. Não dá. Eu vou ser morto nesses lugares, entendeu? Porque se eu já sou malquista entre os batistas, porque muitas vezes eu acentuo as polêmicas e sou malquisto, me entenda, não é, meio que assim, eu incomodo, entendeu? É nisso que eu quero me referir. Imagina numa neopentecostal, vou ser morto. Mas vamos lá, e na política então nem se fala. Mas voltando, se Deus me pôr numa neopentecostal, eu não tenho dúvida que eu vou ser benção. Porque eu vou me ajustar, vou respeitar, mas o que for bíblico eu vou endossar. O que não for, irmão, eu vou para cima, não tenho dúvida. Vou com o líder, vou com o colegiado e, por último, com o povo. Eu sigo esse critério. Até porque tem um líder que responde, mas eu vou falar para ele. Ele não se arrependeu, vou falar para os outros liderados. Vou falar para os pares. Eles não se arrependeram, eu vou falar para o povo. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Essa seria a minha tomada de decisão. E depois de tudo, eu vou falar, Jesus, o Senhor me quer aqui mesmo? Falo, Jesus, me leva daqui, porque... né? Eu não consigo me ver. Mas voltando. Se eu fosse por uma igreja episcopal, ou por uma igreja pentecostal, eu não tenho dúvida que seria benção. Não tenho dúvida, irmãos. Sabe por quê, irmãos? É servir aquele colegiado, é fazer parte daquela história. Se eu fosse por uma igreja presbiteriana, ou que tem um presbitério, não tenho dúvida, porque, irmãos, o que impele o nosso coração? É o sistema de governo, é o quê? É sermos fiéis a Deus e pregarmos o evangelho. Então, agora eu quero dar uma pincelada aqui, definindo essa máxima, que é fantástica, que é John Bunyan. John Bunyan, o ferreiro, escritor do Peregrino e de tantas obras maravilhosas. A igreja no Reino Unido, naquela época, ou melhor, na Inglaterra, proibia de pregá-lo porque ele não era um ministro reconhecido pelo rei e pela ordem eclesiástica. O que ele fez? Pregou, ficou preso. E ele até hoje fala... Ou seja, ele era cheio do Espírito Santo, irmãos. O sistema prejudicou ele, mas ele não se deixou levar pelo sistema. John Wesley, por exemplo, ele era da igreja metodista, ele era malquista na igreja metodista, porque ele pregava ao ar livre, ele não pregava na paróquia. Ele incomodou os paroquianos. E John Wesley até hoje fala, irmãos, irmãos, que a gente possa ser 1% de John Bunyan, de John Wesley. Quando eu fiz a minha crítica aos metodistas, meus irmãos, meu coração fica partido de ver hoje uma faculdade teológica que não segue os princípios de John Wesley. Meu irmão, a gente tem que orar, esse homem é um gigante na história, é uma lenda viva. Eu tive a honra e o prazer e o privilégio de estar do lado do pastor Ernesto Nini. Irmãos, são lendas vivas. Irmão, vocês não têm noção como o Ernesto Nini marcou a minha vida. Ver aquele homem que não se vendeu pelo dinheiro, não se vendeu pela fama, não se vendeu pela vaidade, que todo dia estava na sua igreja, não perdia um culto na sua igreja e não perdia um sábado no seu seminário. Irmãos, é isso que eu quero para a minha vida, é por isso que eu estou aqui, eu fiz da minha igreja o modelo do pastor Enéas. Não, eu quero isso para formar obreiros. Se você quisesse achar o pastor Ernesto Nini, era muito simples. Bastava ir na igreja dele no dia de culto. Ele estava lá. Mesmo que ele não pregasse, ele estava lá.
Queria achar ele no outro dia, ia no seminário, ele estava lá, sentado. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Certa ocasião, no intervalo qualquer, chamaram assim para mim e falaram, pastor Rai, onde está o pastor Enéas? Eu falei, eu já ouvi o pastor Enéas, ele está aqui, não sei. Estamos procurando o pastor Enéas em tudo que é lugar. Ninguém achava o pastor Enéas. E olhamos na biblioteca, olhamos e falamos, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, será que ele desmaiou? Aconteceu alguma coisa? E a gente procura. A um dado momento, alguém achou o pastor Enéas. Lá no seminário, a biblioteca tinha várias prateleiras. E na última prateleira, perto da parede, tinha um espaço que tinha uma cadeirinha. O pastor Enéas estava lá sentado, lendo a Bíblia como ele fazia. Cada Bíblia nova que ele pegava, ele ia fazendo as suas marcações em vermelhos. Acabava de ler aquela Bíblia, ele dispensava, pegava uma outra nova. Ele ia fazendo as anotações de vermelho, ou riscando. E aí, ô pastor Enéas, onde o senhor estava? Ele falou, estava fazendo a minha devocional. 99 anos, irmãos. E estava orando um pouco. Já não levava mais joelho, porque se ele ajoelhasse, ele não levantava. Ou seja, irmãos, e quando chegava o horário do culto, ele dizia assim, quem é crente me acompanha, me segue. Irmão, é isso que eu quero para a minha vida. Pregar na igreja, formar obreiros, ganhar vida, discipular vidas, formar líderes, treinar obreiros para o seminário, preparar obreiros, é isso que eu quero para a minha vida. Então, olha só, John Wesley, ele era da igreja anglicana. Ele foi útil à igreja anglicana ou não foi? Quem perdeu? A igreja anglicana, por não ter aceitado John Wesley. Mas quem ganhou? O reino de Deus. Porque John Wesley criou um movimento. Quem mais, irmãos? George Whitefield era um batista também, que pregava ao ar livre. Não era muito bem aceito pelas suas pessoas, mas marcou demais. George Whitefield foi a grande referência do príncipe dos pregadores. Irmãos, Spurgeon, eu não me lembro de Spurgeon citar Wesley, mas é sistematicamente Spurgeon cita Whitefield inúmeras vezes, cita Bunyan, cita os puritanos como aquele lá, esqueci o nome agora, deu um branco. Deixa eu achar aqui. Ô meu pai, onde está? Baxter, Richard Baxter e tantos outros puritanos. Ou seja, Whitefield, nesse jeito, influenciou demais a vida de Spurgeon, que, se você não sabe, também era um batista. Irmão, nota, não importa a igreja que você vai ser. Antes da reforma, aqueles movimentos dissidentes, pietistas, ou mesmo anabatistas, o que fizeram eles terem êxito? Foi o sistema de governo? Não, não foi. Foi eles serem cheios do Espírito Santo e guiarem um povo cheio do Espírito Santo. Guarda isso no coração de vocês, irmãos. Vocês nunca mais vão esquecer. E eu poderia aqui citar muita coisa. Em último comentário, irmãos, no Novo Testamento, quando a gente lê lá, saduceu, fariseu e escriba, não é um bando de desviado? Até sumos sacerdotes tinham dois. Quando o Novo Testamento faz a citação de dois, é porque eles estão fazendo uma denúncia. Não podia ter dois. Por que tinha dois? Política. Mas Jesus começa a fazer a sua obra, a sua mensagem, e ganha alguns fariseus, ganha alguns saduceus, ganha ou não ganha? Ganha alguns, ganha muita gente. Mas perceba, o próprio João Batista teve trabalho com essa turma, mas ganhou alguns deles, e Jesus vai lá e ganha, mas deu um trabalhão para Jesus, porque eles eram contra Jesus. Agora, vem cá, os escribas no Novo Testamento, os líderes do Sinédrio, eles eram cheios do Espírito Santo ou eram cheios da carne? Carnais. Quando a gente olha um escriba no Novo Testamento, dá até vergonha. E agora, e no Velho Testamento? Quem era Esdras? Oh, meus irmãos, louvado seja Deus. Um homem escriba, amante da lei de Deus, um homem apaixonado pelo Senhor, e que o texto sagrado destaca a vida dele de uma forma lindíssima, lindíssima, dando uma ideia de que ele era de um calibre diferente de qualquer outro homem. Esdras não era simplesmente uma pessoa comum, mas ele era uma pessoa especial para Deus, e os textos sagrados, quando vão mencionar sobre ele, lá no livro de Neemias e no próprio livro de Esdras,
mostra que ele vivia no conselho do Senhor. Ele era uma pessoa realmente dedicada a aprender a amar a Deus, ou como o próprio texto sagrado diz, né? Lá em Esdras 7, 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do 1º mês, ele subiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Aleluia. Texto sagrado, pelo poder do Espírito Santo, enobrece esse escriba. Ou seja, o problema não era o sinédrio pelo sinédrio, era o sinédrio carnal do Novo Testamento, porque o sinédrio de Esdras era espetacular. Estão entendendo, irmãos? Olha que fantástico. Fantástico, entendeu? Então, querem fazer algum comentário para a gente ir para os últimos slides? Ok, pastor. Tranquilo, pastor. O senhor pediu para avisar quando for 10h15, 10h13 agora. Tá bom, mais 5 minutos e a gente termina, tá bom? Beleza. Então, aqui para os últimos slides agora. Felipe, alguma coisa? Tá de boa. De boa, tá bom. Então, agora aqui, deixa eu só compartilhar de novo. Vamos lá. Ah, não é compartilhar. Fiz errado. Apresentar. Então, continuando o slide, outras formas de governo. Tem outras formas de governo, onde a igreja comissiona o pastor e onde há uma junta que também está ali sobre o pastor, né? Governo democrático absoluto, a igreja, né? Sem governo dirigido pelo Espírito Santo, ou seja, aqui um outro sistema de governo, que é aquele que o Espírito Santo guia tudo, irmãos. Tudo é por Deus, tudo é pelo Espírito. E aí, querem comentar alguma coisa sobre esse modelo? Ou esse modelo da calafrio? Os irmãos têm que estar praticando bem o discernimento de espírito, né? Para saber se realmente é o Espírito Santo que está fazendo. Olha, irmãos, Exatamente. por mais que eu falo e brinquei há pouco, pode ser que tenham pessoas que realmente sejam conduzidas num primeiro momento e criem um trabalho, criem uma igreja, e se realmente eles são ali cheios do Espírito Santo, Deus vai guiá-los a algum modelo. Mas assim, vocês concordam que na nossa experiência pentecostal e avivada é um risco muito grande, não é? Demais. E a vaidade, né? Essas pessoas que são tão usadas, e aí, usando a fala de vocês, é quase um arcanjo. Imagina um assédio, né? A tendência para queda é absurda. É meio difícil, né? Porque não tem como. Sempre no meio da multidão vai surgir líderes. É inevitável. Exato. E esse sistema não é o mais apreciado por nós, né? O governo democrático absoluto, onde a igreja não tem governo nenhum, é dirigida pelo Espírito Santo, né? E aqui vai vir os argumentos contrários a várias citações do nosso querido irmão, né? Aqui vai falar modelos de liderança na família, reflete os modelos de liderança na igreja. Jesus estabeleceu um modelo de liderança masculina na igreja quando designou os 12 homens como os apóstolos. A igreja da liderança na Bíblia é predominantemente masculina. Dúvidas sobre a liderança feminina na igreja, né? São os textos bíblicos. Esses textos bíblicos são os aventados, né? Ou seja, os que são citados, né? Argumentos a favor, está aqui também os textos citados. A cultura da época de Jesus não permitia a adoção de mulheres na liderança, apesar de poucas referências, a Bíblia traz exemplos de liderança feminina. O ministério deve ser exercido pelos dons e não pelo gênero. Irmãos, agora, para a gente concluir aqui os slides, eu só queria
fazer uma pergunta aqui. Sobre a questão de liderança feminina, eu gostaria de deixar para um outro debate, tá bom? Porque, de repente, pode ser que os irmãos tenham dúvidas sobre isso. Mas eu vou dar a minha síntese, tá bom? Eu não sou contra a liderança feminina, eu acredito muito na liderança masculina, mas eu acredito também que quando falta liderança masculina, Deus levanta a liderança feminina. É o caso do livro de Juízes. E eu acredito também que ao lado de um rei, uma rainha, ela é fundamental. É o caso de Jezabel e o seu marido, o grande banana, entendeu? Pode ver que o marido de Jezabel, ele era um banana. Quem reinava o império era Jezabel. Mas assim como ela era uma tirana, há exemplos bíblicos de mulheres ímpar. Por exemplo, Betseba com Davi. Ela foi uma mulher singular na vida de Davi. Mesmo com a história trágica que eles tiveram, Deus elege Salomão, porque ela foi uma mulher singular. Então, eu não sou contra a ordenação feminina, eu só acho que a ordenação feminina tem que ter critérios. Se você me perguntar, pastor Rai, base bíblica para o pastorado feminino? Nenhuma. Nenhuma. Mas eu entendo que, por exemplo, vou dar um exemplo da minha esposa. Minha esposa é psicóloga e trabalha comigo há 26 anos cuidando da igreja. Ela é pastora comigo. Então, se eu faltar, ela vai saber conduzir durante um período bem longo até vir um outro homem. Nenhum problema. Por exemplo, se eu amanhã tive um infarto, o mais indicado é ela realmente assumir os trabalhos e fazer com a liderança toda a transição. Por quê? Porque será uma transição mais doce, mais fácil, para não ter ruptura. Isso porque a nossa igreja é uma pequena igreja, mas supondo que a nossa igreja fosse uma igreja de 5.000 membros, é a transição mais suave. No entanto, é óbvio que se numa igreja local você já tem um segundo pastor, então naturalmente ele assume e vê se realmente ele quer. Porque uma coisa é você ser um segundo e de repente você se tornar o titular. Muitas vezes aquela pessoa não se sente confortável. Então, eu estou falando tudo isso porque na Bíblia a gente vê lideranças femininas. Nós vemos Priscila e Áquila, que são evangelistas, ou como gostamos de chamar, missionário. Na Bíblia a gente vê profetisa. A gente não tem sacerdotisa, mas tem profetisa. Mas a esposa de um sacerdote, poderíamos dizer que ela é uma sacerdotisa. A esposa de um levita era uma mulher também que auxiliava. Então, assim, o que eu sou contra nos nossos dias é o quê? A banalização, mas eu não sou contra a ordenação desde que haja critérios. Eu sei que é arriscado, e quando eu falo isso, irmãos, eu não estou aqui querendo ser complacente, mas eu respeito. Eu vejo missionárias muito bem-sucedidas, pastoras bem-sucedidas, então eu respeito. Eu acho que hoje avacalhou muito, as mulheres querem muito. Porque as mulheres gostam mais do cargo do que até mesmo os homens, elas são mais territorialistas. E aqui me permita também a crítica, as mulheres nesse aspecto, elas gostam mais de enfeites, e o pastorado muitas vezes é um grande enfeite e acaba demonstrando uma grande questão territorialista. Então eu sou contra isso. Mas aí volta ao que eu disse há pouco, que é o quê? Não ser cheio do Espírito Santo e a igreja não ser cheia. Então, eu acredito que há espaço sim. Eu entendo e respeito demais os nossos irmãos que são contra a ordenação feminina. Eu já participei de ordenações femininas, na nossa igreja nunca teve uma mulher pastoral feminina, mas assim eu não teria nenhum problema de ordenar, sabendo que biblicamente não há respaldo, mas eu faria isso pelo momento contemporâneo de mostrar que há uma liderança feminina, que as mulheres elas têm esse protagonismo nos nossos dias. Eu entendo isso com liberdade. Pastor Rai, o senhor faria isso, mesmo a Bíblia não fazendo? Eu faria. Como eu, por exemplo, separaria um missionário, mesmo a Bíblia não tendo o título missionário, ou uma missionária. O termo missionário não está na Bíblia, mas eu separaria um missionário e uma missionária, tranquilamente. Tá bom? Então, assim, só para resolver, não sei se isso é algum assunto muito importante para vocês, tá bom? E se vocês têm dúvidas sobre isso, a gente debate com mais detalhes depois, tá bom? Mas, assim, eu não sou
uma coisa que eu sempre falei com a minha esposa, com a igreja, eu sou contra as vaidades, seja para o pastorado, masculino, feminino, seja para as lideranças, aí, irmãos, é carne. Vai te dar trabalho em qualquer momento, mesmo que seja respaldado um título masculino, vai te dar trabalho. Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Pastor Gil? Tranquilo até aí? Johnny? Tranquilo? E um último slide aqui, rapidinho, irmãos, é que o nosso querido irmão, pastor, professor Perim, ele colocou lá, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Estão vendo essa tela? Rapidinho. Sim, estão vendo isso. Rapidinho. Ó, ele vai falar aqui também, né, sobre... Aqui o slide dele é muito legal, o poder e o governo da igreja. Ele vai dar uma breve síntese, tá bom? E aí ele vai trabalhar o sistema episcopal presbiteriano, congregacional, sem governo, e aí ele vai trabalhar um pouco aqui dentro dos oficiais da igreja. Aí, ó, ele vai trabalhar apóstolo, presbítero, diácono, ordenação feminina, e ele vai fazer um debate aqui sobre essa questão, tá bom? Então, eu só queria passar rapidamente para vocês, para que vocês tivessem uma noção e lembrassem que esse material está ali no material que eu disponibilizei para vocês. Tá bom, meus irmãos? A gente hoje caminhou mais aqui nos slides, nós não caminhamos no livro. Eu confesso para vocês que eu queria ter lido um pouco mais o livro, mas eu acredito que ficou muito bem explicado para todos vocês, tá bom? E uma última palavra, irmãos, na minha opinião, e o Gruden na página 789, ele foi muito feliz, a relação entre família e igreja. Eu acredito muito nisso, que o núcleo de uma igreja forte está nas nossas famílias. E se são famílias cheias do Espírito Santo, Deus seja louvado. E que assim a gente possa ter muitas famílias cheias do Espírito Santo, para que o Espírito Santo passe e caminhe entre nós e restabeleça tudo que Ele quer para nós e para a nossa sociedade, tá bom? Alguma dúvida, queridos? Não, pastor, ok. Com relação ao slide que o senhor mencionou, é o que está no e-mail, né? Que fica naquele Isso, e-mail lá. aquele lá, exatamente. Jóia. Tá bom? E, Felipe, tudo jóia, tranquilo? De boa. Então tá bom, meus irmãos. Semana que vem começamos o capítulo 48, e como eu tinha dito no início da aula, não vamos precisar fazer aula terça e quinta, porque teremos a prova no último dia de aula do mês de junho. Julho a gente descansa, na primeira terça-feira a gente começa, de agosto, a nossa aula, possivelmente, como eu tinha dito para vocês, eu confirmo, a gente vai começar com geografia. E aí a gente vai fazer, conforme for terça e quinta, hein? Aí a gente vai ter que se reorganizar nas nossas tarefas para a gente voltar àquela normalidade, tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza? Que Deus abençoe a vocês e que o Senhor nos faça sermos crentes cheios do Espírito Santo, numa igreja cheia do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Amém. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até amanhã. Deus Graças abençoe, a Deus. filhos. Até amanhã, Felipe. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus, pastor Felipe, Gil. Até mais. Deus abençoe.